Capítulo 20. Cristão e esperançoso atravessam o rio da morte e entram finalmente na cidade celestial. Vi então em meu sonho que a essa altura os peregrinos deixavam o solo enfeitiçado e entravam na terra da desposada, de ar bem doce e agradável, como o caminho atravessasse essa terra. Ali puderam deleitar-se por certo tempo. Ouviam continuamente o canto dos pássaros, viam todos dia as flores brotando da terra e ouviam a voz da rolinha. Nessa terra o sol brilha noite e dia, pois já estavam além do vale da sombra da morte e fora do alcance do gigante desespero. Desse lugar tão pouco se avistava o castelo da dúvida. Dali já enxergavam a cidade para onde se dirigiam. Também encontraram por ali alguns dos seus habitantes, pois nessa terra, já às portas do céu, os seres resplandecentes costumam caminhar. Foi aqui também que se renovou a aliança entre a noiva e o noivo. E assim como o noivo se alegra da noiva, também o seu Deus deles se alegra. Isaías 62:5. Ali não lhes faltavam nem trigo nem vinho, pois encontraram abundância daquilo que vinham buscando em toda a peregrinação. Ouviam vozes lá da cidade, altas vozes que diziam: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa. Isaías 62:11. Todos os habitantes da terra os chamavam assim: povo santo, redimidos do Senhor, procurados, e assim por diante. Isaías 62:12. Agora, caminhando por essa terra, tinham mais alegria do que em outras partes mais distantes do reino pelas quais seguiram. E à medida que se aproximavam da cidade, tinham dela uma vista cada vez mais perfeita. Era toda de pérolas e pedras preciosas. Também as ruas eram revestidas de ouro, de modo que, em virtude da glória natural da cidade e do reflexo dos raios solares sobre ela, Cristão se viu desfalecido de tanto desejo. Esperançoso também teve um ou dois acessos da mesma moléstia. Por isso se viram obrigados a parar por um tempo, gritando em meio a tanta ansiedade: se encontrarem o meu amado, digam a ele que estou doente de amor. Cântico 5:8. Mas já um pouco fortalecidos e mais capazes de tolerar essa ansiedade, voltaram a caminhar. E caminhando, aproximaram-se cada vez mais de pomares, vinhedos e jardins, os portões abertos à estrada. Acercando-se desses lugares, eis que viram o jardineiro no caminho e a ele perguntaram: de quem são esses belos vinhedos e jardins? São do rei e foram plantados aqui para deleite dele mesmo e também para o consolo dos peregrinos. Então os levou aos vinhedos, oferecendo-lhes as delícias que ali haviam. Também lhe mostrou a vereda do rei, onde ele gostava de ficar. Ali também se recostaram e dormiram. Vi então em meu sonho que conversaram mais durante esse sono do que o haviam feito em toda a jornada. Tenho notado isso, disse-me o jardineiro. Por que você está tão admirado com isso? É da natureza das uvas, desses vinhos, descer docemente, fazendo falar os lábios dos que adormecem. Cântico 7:9. Depois vi que, ao acordarem, estavam decididos a subir até a cidade. Mas, como já disse, os reflexos do sol sobre ela, pois a cidade é de ouro puro, Apocalipse 21:18. Eram tão exuberantes, gloriosos, que não conseguiam mirá-los diretamente, senão com um instrumento fabricado especialmente para tal fim. Então vi que, caminhando, encontraram dois homens em vestes brilhantes como ouro, cujos rostos também resplandeciam como a luz. Os homens perguntaram aos peregrinos de onde vinham, e eles responderam. Perguntaram também onde se haviam hospedado, com que dificuldades e perigos, consolos e prazeres se haviam confrontado pelo caminho, e eles responderam. Então lhes disseram os homens: só lhes restam 2 dificuldades a superar, e depois já estarão na cidade.
Cristão e seu companheiro, então, pediram aos homens que o acompanhassem e eles consentiram. Só que vocês terão de vencer pela sua própria fé. Então vi em meu sonho que foram caminhando juntos até avistarem o portão. Vi depois que entre eles e o portão havia um rio, sem ponte, que levasse até a outra margem. O rio era muito profundo e diante dele os peregrinos se viram absolutamente perplexos. Mas os homens que o acompanhavam disseram: precisam atravessá-lo. É o único meio de chegar até o portão. Os peregrinos então perguntaram se não havia outro caminho que conduzisse até o portão. Mas só 2 homens, Enoque e Elias, puderam trilhar este caminho desde a fundação do mundo, e ninguém mais terá tal permissão até o soar da última trombeta. Os peregrinos, em especial cristãos, desanimaram profundamente e, olhando de um lado a outro, não viam alternativa que lhe permitisse contornar o rio. Perguntaram então aos homens se a água era profunda em toda a extensão do rio e eles responderam que não, mas que não poderiam ajudá-los neste momento. Vocês o acharam mais profundo ou mais raso, dependendo da sua fé no rei deste lugar. Então decidiram entrar na água, e entrando o cristão, começou a afundar, bradando então ao bom amigo esperançoso: afundo em águas profundas, as vagas me encobrem a cabeça, todas as suas ondas passam por cima de mim. Salmos 42:7, Jonas 2:3-6. Falou então o outro: tenha bom ânimo, meu irmão, sinto o fundo e é bom. Meu amigo, as angústias da morte me envolvem, disse cristão. Não verei a terra que mana leite e mel. E grande treva e terror desceram sobre cristão, tanto que mais nada via à frente. Perdeu também praticamente os sentidos, não mais podendo lembrar-se nem falar sensatamente de nenhum dos doces refrigérios que encontraram ao longo da peregrinação, pois todas as palavras que falava relembravam o horror e os profundos temores de que morreria naquele rio sem jamais alcançar a entrada do portão. Como perceberam os que observavam a cena, ele também se debatia em meio às perturbadoras lembranças dos pecados que cometera antes e depois de se tornar um peregrino. Observou-se ainda que os assombravam aparições de duendes e espíritos malignos, pois, vez por outra, o surgia em palavras. Esperançoso, portanto, muito se esforçava para manter a cabeça do irmão acima da água, mas às vezes ele afundava para depois erguer-se novamente quase morto. Esperançoso também tentava consolá-lo, dizendo: irmão, já vejo o portão adiante e há homens ali de pé para nos receber. Mas cristão respondia: é você que eles esperam, pois tem sido esperançoso desde o dia em que te conheci. E você também respondeu: irmão, se eu tivesse me portado com retidão, certamente ele agora surgiria para me ajudar. Mas ele me enredou nos laços pelos pecados e me abandonou. Meu irmão, se você se esqueceu do livro onde se diz dos ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Salmo 73, do 4-5. Esses tormentos e aflições que você sofre nessa água não são sinais de que Deus te abandonou, mas pretendem colocá-lo à prova para ver se você se lembrará ou não daquilo que até aqui recebeu da sua bondade, confiando nele em meio a toda essa angústia. Vi então em meu sonho que cristão ficou absorto por alguns momentos e esperançoso disse ainda, incentivando-o: tenha bom ânimo, Jesus Cristo curou você. Diante dessas palavras, cristão explodiu aos brados. Novamente vejo. Ele me diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Isaías 43:2. Então os dois criaram coragem e o inimigo, depois disso, fez-se mudo como pedra, até alcançarem a outra margem. Cristão imediatamente encontrou apoio para os pés no leito do rio, e o resto da travessia se deu em água rasa. Já na outra margem do rio, viram novamente os dois seres resplandecentes que ali os aguardavam. Saindo da água, foram saudados por eles. Somos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de ser herdeiros da salvação. Hebreus 1:14. Assim, dirigiram-se para o portão. Ora, o leitor deve notar que a cidade ficava sobre um monte imponente, mas os peregrinos galgaram com facilidade, pois os dois homens os levavam pelos braços. Também havia deixado lá atrás no rio suas vestes mortais, pois embora tenham entrado nas águas com elas, ao sair, já não traziam no corpo. Subiram, pois, com muita agilidade e rapidez, embora a fundação em que se assentava a cidade fosse mais alta que as nuvens. Atravessaram as alturas dos ares, mansamente conversando pelo caminho, consolados por terem passado o rio em segurança e pela companhia e o auxílio de seres tão gloriosos. Com os seres resplandecentes conversavam sobre a glória do lugar, e eles lhes disseram que a beleza e a glória era simplesmente indizível. Ali, disseram, estão o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, o inumerável exército dos anjos e os espíritos aperfeiçoados dos homens justos. Agora vocês irão para o paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão de seus frutos eternos. Quando lá chegarem, receberão mantos brancos e viverão todos os dias ao lado do Rei por toda a eternidade. Jamais verão coisas que viram quando estavam nas regiões inferiores da terra, como a tristeza, a doença, a aflição e a morte, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Vocês estão indo para o convívio de Abraão, Isaque e Jacó, dos profetas, dos homens que Deus libertou do mal, que virá e que hoje repousam nos seus leitos, cada qual andando na sua justiça. Perguntaram então os peregrinos: o que devemos fazer neste lugar santo? Lá receberão consolo por todos os seus esforços e terão alegria que compensará todos os seus pesares. Colherão o que plantaram, o fruto de toda a sua oração, lágrima e sofrimento pelo reino ao longo do caminho. Nesse lugar, usarão coroa de ouro e desfrutarão da eterna visão do santo, porque ali o verão como ele é. 1 João 3:2. Ali também servirão continuamente com louvores, com brados e ações de graça, aquele que desejaram servir no mundo. Embora então com muito mais dificuldade por conta da debilidade da carne. Os seus olhos se deleitarão com a visão e os seus ouvidos com a audição da sua voz suave, do Todo-Poderoso. Conviverão novamente com os seus amigos que chegaram antes de vocês e receberão com alegria cada um que chegar depois de vocês ao lugar santo. Ali também se revestirão da glória e majestade e terão vestes adequadas para andar ao lado do Rei da Glória. Quando ele descer das nuvens ao som de trombetas, sobre as asas do vento, vocês poderão recebê-lo. E quando ele se assentar no trono do juiz, estarão ao lado dele. Sim, e quando ele decretar a sentença dos obreiros da iniquidade, sejam anjos, sejam homens, vocês também terão voz no julgamento. Pois esses eram não só inimigos deles, mas também de vocês. Ainda quando ele voltar à cidade, também vocês voltarão com ele, ao som da trombeta, e lá para sempre permanecerão. Aproximando-se já do portão, eis que um destacamento de exército celestial saiu para recebê-los. Disseram então os dois seres resplandecentes que acompanhavam os peregrinos: eis aqui homens que amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e que tudo abandonaram pelo seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui.
nesta jornada, para que possam entrar e mirar a face do seu Redentor com alegria. Então o exército celestial soltou um forte brado, dizendo: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Também vieram recebê-los vários dos trombeteiros do rei, trajando vestes brancas e resplandecentes. Esses, com sons fortes e melodiosos, faziam até mesmo os céus ecoarem a música. Os trombeteiros saudaram Cristão e seu companheiro com 10.000 boas-vindas, com brados e o soar das trombetas. Depois, cercaram os peregrinos de todos os lados, alguns pela frente, outros por trás, alguns à direita, outros à esquerda, como para escoltá-los até as regiões superiores, e no trajeto continuavam soando a trombeta, tocando notas agudas e melodiosas. A cena, para quem a pudesse observar, era como se o próprio céu descesse para recebê-los. Assim caminhavam juntos, e no percurso, vez ou outra, os trombeteiros demonstravam com alegres notas, combinando o som com olhares e gestos, quão bem-vindo eram Cristão e seu irmão. Tamanho era o júbilo com o que os acolhiam. E agora os dois homens, por assim dizer, se viam no céu antes de lá entrar. Extasiados que estavam pela visão dos anjos e pela audição das notas tão melodiosas. Dali também já avistavam a cidade e julgaram ouvir todos os sinos replicando como sinal de boas-vindas. Mas acima de tudo estavam a expectativa alegre e doce que tinham de lá viver ao lado de tão bela companhia, e assim pelos séculos dos séculos. Ah, com que língua ou pena se pode expressar júbilo tão glorioso? E assim chegaram ao portão. Ora, diante do portão lia-se escrito no alto, em letras douradas: felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Então vi em meus sonhos que os homens resplandecentes lhes diziam que chamassem diante do portão, o que eles fizeram. Alguns lá de cima olharam sobre o portão: Enoque, Moisés e Elias, entre outros, e ouviram: esses peregrinos vêm da cidade da destruição, pelo amor que tem ao rei deste lugar. Cada um dos peregrinos entregou o seu diploma àquele que haviam recebido no início, e os documentos foram levados até o rei, que depois de tê-lo lido falou: onde estão os homens? Estão diante do portão, foi a resposta. O rei imediatamente mandou abrir a porta. Que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Isaías 26:2. Então vi em meus sonhos 2 homens passando pelo portão, e eis que entrando se transfiguraram e receberam vestes que resplandeciam como ouro. Também alguns os receberam com harpas e coroas, que lhes foram dadas, a harpa para o louvor e as coroas como sinal de honra. Nesse momento ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade replicavam de júbilo, e os peregrinos se disse: participem da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21. Ouvi também que os próprios peregrinos cantavam a plenos pulmões: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. Enquanto os portões estavam abertos para a entrada dos dois, acompanhei-os com o olhar, e eis que a cidade brilhava como o sol. As ruas também eram revestidas de ouro, e nelas caminhavam muitos homens com coroas na cabeça, ramos nas mãos e harpas douradas para cantar louvores.
Havia também seres alados que respondiam uns aos outros sem interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas logo se fecharam os portões, e depois de ver tudo aquilo, desejei estar entre eles. Ora, enquanto eu admirava todas essas coisas, virei-me para olhar para trás e vi ignorância chegando à beira do rio. Logo cruzou as águas, sem nem metade da dificuldade com que se debateram os outros dois, pois eis que ele encontrou ali um tal de Vã Esperança, barqueiro, que com seu barco o ajudou a atravessar o rio. Assim também ele com os outros dois que vi subindo o monte e se encaminhou ao portão, mas sozinho. Nenhum homem sequer o recebeu, nem ouviu palavras de estímulo. Chegando diante do portão, ergueu os olhos e via a inscrição no alto e começou a bater, supondo que logo lhe seriam facultada a entrada. Mas os homens que olhavam por cima do portão lhe perguntaram: De onde você vem e o que você quer? Comi e bebi na presença do rei, e ele me ensinou pelas nossas ruas. Pediram-lhe o diploma para que pudessem levá-lo ao rei. Tateou as vestes à procura do documento, mas não o encontrou. Não tem nada? Perguntaram-lhe. Mas o homem nada dizia. Então chamaram o rei, que não quis descer para vê-lo, mas chamou os dois seres resplandecentes que conduziram Cristão e Esperançoso e ordenou-lhes que fossem lá fora atar os pés e as mãos de Ignorância para lançá-lo fora. Então eles o agarraram e o levaram pelos ares até a porta que vi na encosta do morro, atirando-o lá dentro. E vi assim que também dos portões do céu, não só da cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Despertando, porém, vi que tudo não passara de um sonho. Conclusão. Acabo, leitor, de contar-te o meu sonho. Espero não aches torpe, enfadonho, mas interprete-o para mim ou para ti. Só te peço, não desvirtue o que vi, senão, não o bem, mas o mal te fará. Distorcer, portanto, te é opção má. Cuida também tu de evitar o extremo, de ver esse sonho como algo blasfemo. Nem deixes que esse simile ou imagem te leve ao riso ou à mera voragem. Larga isso aos meninos, aos malucos, mas extrai a essência, espreme o suco. Abre a cortina, transcende esse véu. Disseca a metáfora sem ser infiel. Se ali buscares, achará coisas boas, proveitosas até, dignas, aliás, de loas. Mas, se na bateia te vier a impureza, revela, retendo o ouro a riqueza. Não se acha o ouro envolto em minério? Pois trocar polpa por caroço é vitupério. Porém, se tu descartas como lixo, sonho de novo, me perdoe o capricho.